Acho que bom, ser foda manter, se manter fixo. Alô. Melhorou? Michel tá vindo. Bom, boa noite a todas e todos. Queria iniciar agradecendo em nome do Coletivo Intervozes o convite para o debate. A gente atua há mais de 10 anos nessa pauta, na luta pelo direito à comunicação, inclusive. Essa é a nossa bandeira central. Somos um coletivo que está em mais de 15 estados, pelo menos 15 estados, e a gente tem sempre um prazer muito grande de dividir um pouco dos nossos pensamentos, as nossas ações, e aprender junto, inclusive, com companheiros e companheiras de outras tradições e movimentos também, sobre esse tema que para a gente é tão importante, né? Eu começaria dizendo que é necessário debate sobre a regulação da mídia e das comunicações de forma geral, passa pela compreensão da influência que a mídia tem na sociedade, né? É absolutamente sabido que hoje um dos lugares onde nós podemos ter contato, aprender, conhecer, obter informações sobre o mundo, inclusive participar da política, é pelos meios de comunicação. E como tais, é fundamental que a gente possa pensar formas mais democráticas de atuação desses meios, né? Hoje a gente, de fato, não tem esse cenário. Eu sou centrada nesse cenário absolutamente concentrado, como eu vou descrever mais à frente. Então, para a gente, é preciso ter uma sociedade democrática e, para isso, os meios de comunicação têm que ser mais democráticos. E a regulação, ela nada mais é do que um instrumento para isso, né? É um instrumento para essa ampliação de voz, inclusive. E ela se dá por alguns fatores fundamentais, né? No caso específico das comunicações. Primeiro, a gente tem que considerar que há uma coisa chamada espectro eletromagnético. A rádio e a televisão, elas, para funcionarem, elas têm que ocupar uma determinada faixa do espectro. Então, do ponto de vista liberal, inclusive, não é possível ter uma ocupação de todo mundo que queira ocupar. Por isso que em praticamente todos os países do mundo, exceção dos países ditatoriais, nós temos a primeira função de regulação do Estado, que é a divisão e a organização do espectro. Essa foi uma reivindicação histórica, inclusive, do próprio setor empresarial, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, porque você tinha uma mesma frequência sendo ocupada de forma desordenada por várias rádios. Pode mais um pouquinho, se for possível, por favor. Então, para a gente evitar essa desordenação, você estabelecia uma regulação inicial, que era a divisão do próprio espectro eletromagnético. Então, há outro motivo para se regular as comunicações é devido ao fato de alguns setores específicos, eu vou falar aqui de telecomunicações diretamente, terem uma dificuldade para se estabelecerem devido ao fato de necessitarem, para se constituir, de um grande montante de recursos. Para você ter, por exemplo, uma rede nacional de telecomunicações do Brasil, você tem que ter uma estrutura que cabeie, que faça redes, que passe pelo Brasil inteiro, inclusive por lugares onde o mercado não quer passar. Caso do interior do Ceará, por exemplo, ou caso de toda a região norte. Então, para garantir que esses serviços cheguem, né, é o que algumas teorias apontam de uma característica de um monopólio natural desse tipo de serviço. Para garantir que esse serviço seja ofertado, o Estado também incide, ou outras formas, também incide para garantir que esse acesso seja viável em todo o país. Então, é uma outra questão importante, né? A montagem dessa estrutura, inclusive a competição dessa estrutura, pede intervenção, para que, por exemplo, algumas empresas possam usar a estrutura já montada, como aconteceu nos Estados Unidos ou como aconteceu aqui no Brasil, inclusive. É o que a gente chama de ter uma política para compartilhamento de redes, né? Um terceiro motivo, do lado é esse, acho que é importante destacar isso, que é a questão do acesso, né? A gente tem hoje, por exemplo, o telefone fixo é considerado como um serviço de interesse público. E por isso ele tem que chegar em todos os lugares. Ou pelo menos o direito ao acesso a ele tem que existir, né? Se não diretamente pela sua contribuição individual, de ter, por exemplo, o aparelho, você pode reivindicar que exista um telefone público. Isso não acontece, por exemplo, com a internet. É por isso que a gente tem a internet pensada como mercadoria apenas e ela não chega em boa parte da população brasileira. Então, a nossa compreensão, ter um serviço público é fundamental, inclusive, para garantir essa ampliação. E um outro ponto que para mim é fundamental, né? Esse é um setor econômico, como outros
tantos setores. Além de ele ter um papel fundamental do ponto de vista da ideologia, do poder, da arquitetura de pensamento da própria sociedade, ele é um setor que, segundo algumas pesquisas aqui globais, mostram que ele representa 6,1% do PIB global, no setor de comunicações de uma forma geral. Então isso já mostra que também é um setor que não dá para ser desprezado, inclusive para que ele seja um setor competitivo, para que haja uma possibilidade de intervenção de diversos agentes do mercado, inclusive, e não só nesse segmento, né? Então, essas são características fundamentais desse cenário que levaram vários países do mundo a desenvolverem regulações específicas. Vou falar de algumas delas, sobretudo em relação à radiodifusão e a telecomunicações. Por que eu estou diferenciando isso? Porque, no caso, quando muitas pessoas a existência de uma censura, ela se refere a impresso, por exemplo. Censurar o que a revista Veja vai colocar. A gente não está discutindo impresso. A gente não está discutindo o Jornal o Povo, a revista Veja, o Diário do Nordeste. Não se trata disso. Embora alguns países, como a própria Inglaterra, tenha políticas para os impressos, né? A Inglaterra acabou de aprovar, tem pouco mais de um ano, uma regra que muda, inclusive, passando da autorregulação, que considerou a autorregulação insuficiente para ações, por exemplo, né, como a gente chegou a ver lá, de escuta telefônica, proporcionada por alguns jornais nacionalistas. Então, eles mudaram essas regras e colocaram regras com regulações de conteúdo, inclusive, mais duras. Então, mas antes estamos falando aqui no Brasil de impresso, a gente está falando de radiodifusão e de telecomunicações, ou como era a linguagem tradicional de broadcast e telecomunicações, né? Então, o que eles têm adotado internacionalmente para essa área, né? Primeiro, a busca por ampliar a competição, essa é uma questão fundamental. A busca por você ter alguns segmentos protegidos, vou destacar aqui crianças e adolescentes, é por isso que a gente tem classificação indicativa aqui no Brasil. Então, reconhecendo que há uma necessidade de proteger setores vulneráveis, você desempenha políticas que objetivem proteger esses segmentos. Além das crianças e adolescentes, uma outra política para isso é a própria acessibilidade. Então, estabelecer que tem que ter Libra, são políticas também bastante adotadas no mundo. Uma outra questão também era mesmo em relação à propriedade, né? Então evitar o monopólio e o oligopólio é algo fundamental que é adotado em vários países. Sobre esse ponto, inclusive, eu quero deter com mais vagar, né? Partindo do exemplo dos Estados Unidos, um país que é referência para os estudos liberais, né? Nos Estados Unidos, a gente tem regulação das comunicações desde a década de 20, especificamente 24 e 27. A gente teve uma série de regras que passaram colocadas naquele país para organizar o setor, como eu disse, inclusive por conta da ocupação desordenada do espectro. Em 34, você vai ter um ato de comunicação que, inclusive, cria a Federal Communications Commission, que é a comissão que cuida desse setor que até hoje existe nos Estados Unidos. Então, diferente do Brasil, inclusive, nós temos lá nos Estados Unidos um órgão que regula as comunicações, FCC, né? Então, isso é uma tradição dos Estados Unidos, embora conste na primeira emenda constitucional que o Congresso não vai aprovar nenhuma lei que incida sobre o seu direito de expressão. Isso né? Internacionalmente é considerado que ter esse tipo de regra não significa nenhum tipo de censura, né? Pelo contrário, é um estímulo a você ter um setor mais diversificado. Ainda nos Estados Unidos, na década de 40, você tem uma série de medidas antitruste colocadas. Inclusive, uma coisa muito importante que era a proibição da propriedade cruzada. O que é isso? É o mesmo segmento, o mesmo agente, vou dar o caso da Globo, por exemplo. Se ela estivesse nos Estados Unidos, ela não poderia ter um jornal, uma rádio e uma televisão, porque eles consideravam que era prejudicial ao debate democrático e à diversidade e à pluralidade de ideias. Outro conceito também que dialoga com a tradição que acho que vocês têm estudado, né? Então, desde lá já tinha uma série de leis, e leis que inclusive incidiam sobre o próprio conteúdo. Além da questão da propriedade econômica dos meios de comunicação, né? Então, mesmo depois, nos anos 70 e nos anos 80, até chegar ao processo dos anos 90, que com uma série de medidas que retiravam as regras por conta do avanço do neoliberalismo e de outras políticas passando a ser adotadas, ainda lá nós temos restrições à concentração da propriedade como nós não temos no Brasil, né? Nós temos, por exemplo, lá um limite de uma audiência de 35%. Também nos Estados Unidos não é permitida a propriedade cruzada como é aqui, completamente solta, você pode ter
meios de comunicação de um tipo, 3 do outro, mesmo que eles sejam os mais vistos e ouvidos daquela cidade especificamente. Então, ainda se mantém essas exigências exatamente para você ter uma diversificação maior. Também não pode ter a formação de redes, se você for um dado mais importante. O que é isso? A Rede Globo é hegemônica no Brasil, porque ela funciona na lógica de redes, né? Então, lá não se tem isso. Além dessas medidas, você tem outros países que desempenham questões importantes. Por exemplo, no Canadá e na Suíça, você tem a proibição de publicidade voltada para crianças e adolescentes. Uma medida também de proteção, você tem outras formas de vender os produtos como uma forma de proteger. Caminhando porque o tempo é curto, eu quero dizer que a gente aqui no Brasil, nós temos um desafio muito grande de promover esse debate, saindo de um debate muito reducionista, que se, inclusive, baseia na perspectiva do silêncio sobre esse debate, que é a perspectiva dos meios de comunicação e da falta de compreensão sobre ele, para, na verdade, não informar, desinformar e dar uma política a partir disso. Com isso, eu quero dizer que já há regulação no Brasil. Aliás, há muita regulação no Brasil. O problema é que tipo de regulação nós temos e que tipo de regulação nós queremos ter. Nós temos uma lei de 62, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, quando ele não tinha nem TV a cores. É disso que se trata. Mas também já há a Constituição Federal, que tem um capítulo dedicado exclusivamente à comunicação. Acontece que esse capítulo não foi regulamentado até hoje. Então, nós temos vários princípios importantes, como o princípio que estabelece que não pode haver monopólio ou oligopólio, e a gente não tem como detalhar e, portanto, como organizar pensando a partir desses princípios. São princípios interessantes que pregam diversidade, né? Por exemplo, na Constituição se diz que a programação tem que levar em conta os caracteres educativos, a diversidade, etc. A gente tem hoje, segundo pesquisa do Observatório do Direito da Comunicação, uma média de apenas 10% de programação local das emissoras que são afiliadas, caso, por exemplo, do Sistema Verdes Mares. Então, a gente tem uma produção de conteúdo local muito pequena, muito pequena. Então, é preciso você pensar formas de estimular essa produção de conteúdo, como inclusive fazem os Estados Unidos, o Canadá, a União Europeia e vários outros países. Então, seguir, inclusive, esses modelos nos inspirar, porque o nosso capitalismo é tão dependente do Estado e as nossas empresas são tão dependentes dessa estrutura de poder que historicamente conformou um mercado dominado, concentrado e que se protege ao mesmo segmento, que a gente tem uma dependência extrema e não consegue sequer fazer esse debate e mostrar que isso é absolutamente comum em todos os países do mundo. Finalizo dizendo que nós temos situações que são absurdas do ponto de vista de qualquer sociedade democrática. Uma delas é o arrendamento. A gente tem hoje uma prática que está proibida na Constituição, inclusive, de você pegar uma concessão, algo que foi uma concessão, vou dar o exemplo aqui da água, a CAGES. A CAGES simplesmente escolhe não mais prestar esse serviço e vende para alguém. E passa para alguém prestar esse serviço, sem nenhum debate público. É o que a gente tem hoje, né? Quando não a própria venda, o Edir Macedo está querendo comprar o canal CNT por 500 milhões de reais. Ele está querendo comprar por uma concessão pública, né? Isso não poderia acontecer. Deveria ter um outro processo para ter uma outra discussão sobre a ocupação desse espaço. Da mesma forma, em relação à concentração, nós temos um segmento absolutamente concentrado. Apenas os jornais do Grupo Globo são maiores em termos de receita e de lucro do que todos os outros meios de comunicação do país. Então, a Globo, ela tem uma capacidade, eu trouxe aqui o dado especificamente, para a gente ter uma ideia, né? Entre as redes de TV, apenas 3 redes chegam a mais de 3.600 municípios. Então, é muita concentração. O faturamento do maior grupo do país, a Globo, em 2012, representa 60% de tudo que o segmento inteiro de TV aberta arrecadou no ano. Então, é uma concentração que passa pela publicidade, pelo alcance, pela audiência e pela própria estrutura consolidada em torno das redes. Infelizmente, a gente vai ter que detalhar isso, mas fica para o debate. E, por fim, situações também que são muito caras, né? Para quem está atuando nessa área, não dá mais para a gente ter situações como a veiculação de um estupro num programa de televisão policialesco aqui no Ceará e isso sequer ser debatido. Que depois de ser debatido, pressionado e haver toda uma mobilização na sociedade, você tem um mundo de 20 mil reais, que significa frações um pouco de cerca de 14 segundos que essas redes ganham em horários comerciais. Nós tivemos estupros sendo vinculados, isso não é qualquer coisa. É disso que se trata. A regulação para a gente tem que ser uma regulação com base nesse tipo de medida por um viés positivo da promoção. Não se trata de regulação antecipada, de censura
censurar o conteúdo antes dele ser veiculado. Não se trata disso, mas se trata de uma responsabilização do que acontece nos meios de comunicação e de considerar que esse não é um espaço qualquer, é um espaço fundamental para a arquitetura e para a construção de uma sociedade democrática. Obrigada. Boa noite, senhores. Boa noite, Helena. Eu sei que é difícil estar aqui, né? A gente se deslocou de longe. Eu mesmo me desloquei de longe, acho que a Helena também. Né? O trânsito da cidade está caótico, então está complicado chegar aqui. Agradecer a oportunidade de debater, estou muito boa a apresentação dela. Agradecer ao Humberto por essa oportunidade. Eu acho que é sempre bom debater com respeito e com atenção. Eu acho que a Helena foi muito bem na apresentação dela, bem focada na apresentação que ela tinha para trazer. Obviamente, eu concordo com alguns pontos com ela claramente. Há muita regulação no Brasil. Esse é o primeiro passo. Há muita regulação no Brasil de forma absurda, sem dúvida nenhuma. A regulação no Brasil é gritante, absurda e prejudica principalmente as pessoas que têm menos condição e têm menos capacidade para conseguir abrir o seu empreendimento. E essa é uma das principais formas de você evitar que alguém saia da pobreza e se torne de fato, como disse a Helena, há muita regulação. Uma coisa para ficar claro, eu sou completamente contra o empresário se ligar ao Estado para qualquer coisa. Eu acredito claramente que quando o empresário se junta ao Estado para alguma coisa, você pode olhar para a sua carteira e você está prestes a ser roubado. Esse é o passo que vai acontecer imediatamente toda vez que o empresário se juntar ao Estado. Então, mais uma vez, eu também concordo com a Helena. Mas eu acho que quem gera a maior concentração hoje de mídia no país, sem nenhuma dúvida, é o Estado. Se vocês virem o artigo 223 da Constituição Federal, ele fala claramente que compete ao Poder Executivo outorgar e renovar a concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observar os princípios complementares do sistema privado e público estatal. Ou seja, quem é que permite que alguém seja dono de um rádio e televisão? Quem é que permite que alguém atue nesse setor? Quem é que autoriza isso? É o Estado. Ele que autoriza isso, no caso do Estado, aqui especificamente o Poder Executivo. Ou seja, os amigos do rei serão beneficiados para que eles tenham direito à aula. O que é de forma clara, absurda, porque você pensa o seguinte: ela destacou bem que o mercado não se interessa em ter uma rádio no interior, ter uma televisão no interior. Duvido muito que as pessoas que estão lá não queiram ter uma rádio ou uma televisão no interior. Agora, para você ter isso, você tem que ser amigo de quem está no poder estatal. Você tem que ter amigo do atual chefe do Poder Executivo. E você tem que fazer uma parceria absurda com ele para ter direito a isso. Quando eu acho que qualquer pessoa poderia estar nessa posição. Você tem uma ideia? Ela falou bem do espectro, e o espectro já foi bem mais limitado do que é hoje. Esse espectro se abriu um bocado, né, principalmente na televisão digital. Isso permite uma ampliação de espectro, que óbvio não é suficiente para o que seria o ideal, mas no interior você não tem rádio, você não tem televisões, você não tem a possibilidade de entrar nesse mercado, porque simplesmente não há a possibilidade de fazer isso sem você ser amigo do Poder Estatal Federal e esse Poder Estatal Federal permitir que você entre nesse mercado. Uma das coisas interessantes é que a Helena acabou tratando do projeto de lei, né, um projeto de lei chamado Projeto de Lei de Mídia Democrática, que eu vou chamar de projeto de censura da mídia. Claramente, quando você faz algo para regular, você não faz algo para ampliar o espaço, você faz algo para restringir o espaço. Toda vez que você vê a expressão regular, aquilo que era para ser ampliado está sendo diminuído, está sendo limitado. Nesse contexto, eu vou dar aqui a base do que aconteceu em 2013, mais ou menos no mesmo período do mensalão. O Diretório Nacional do PT, reunido em Fortaleza nos dias 1 e 2 e 3, no dia 1 e 2 de março de 2013, levando em consideração, resolve o seguinte: apoiar a iniciativa de um projeto de lei de iniciativa popular para o novo marco regulatório das comunicações, proposto pelo Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, pela CUT e outras entidades, conclamando a militância do Partido dos Trabalhadores a se juntar decididamente a essa campanha. Uma coincidência muito clara é que isso surgiu exatamente quando a mídia, que era a oposição ao atual partido, quando não a oposição do governo de fato, né, começou a se manifestar contrário ao governo. Isso aí o senhor Meckler, para quem conhece, vai afirmar, a Gary Meckler escreveu um livro extremamente interessante, em que afirma que a função da mídia é ser a oposição a quem está lá, seja quem for, seja qual for. Nesse contexto, foi apresentado esse projeto de lei de mídia democrática, que é um nome bonitinho, para não ser nada mais do que censura, em que ele apresenta alguns objetivos. O primeiro ponto, ele coloca a Ancine, né, que é a agência de cinemas hoje, como ela é responsável por organizar todas as licitações do seu artigo 9, ela vai licitar
todas as licitações, ou seja, tudo aquilo que for licitado vai ser assim que vai dizer